Atividade de leitura individuais, por exemplo. Então, identificar o jeito como eu vou usar as sugestões que são apresentadas pelos diferentes autores, por outros colegas, etc. e tal, e organizar didaticamente essas propostas, é conteúdo de quem faz formação, ou de formador, ou de professor. Né? E como a gente está tomando como objeto a leitura, então eu vou voltar ao motivo que me levou a retomar isso daqui, que era o seguinte, ó, estou socializando com vocês a importância da gente retomar esse livro da Colomer, né, porque ele traz muitas contribuições para o nosso trabalho em sala de aula. Então, isso que foi? Isso foi um leitor discutindo ou trocando com outros leitores informações, saberes, impressões, apreciações sobre um material de leitura. Tá? Então, todos nós, quando a gente está num ambiente profissional como esse, por exemplo, a gente vai trocar informações. A gente está num ambiente profissional que fala de formação de professores. Né? Então, a gente vai trocar informações sobre material de leitura a respeito disso, por exemplo, ou a respeito de literatura, por exemplo. Né? Então, todos os leitores, quando leem, socializam com os outros aquilo que acharam dos livros. E todos os leitores, quando vão escolher um livro para ler, também buscam informações com quem já leu, né, para poder saber se vai fazer a escolha certa ou não. Ah, não, não é bem isso que eu queria, estou procurando outra coisa. Estou procurando agora, não um livro que me dedica sobre os conteúdos de ensino e as atividades de ensinar, mas um livro que me fale especificamente de ensino de texto literário, por exemplo, leitura de texto literário. Então, vamos pegar outro livro dela, vamos pegar, por exemplo, Andar Entre Livros, que fala de ensino de literatura, por exemplo, né? Ensino de leitura de textos literários. Então, essas informações a gente troca. Só que para a gente trocar essas informações, não é um simples dizer eu gostei disso, eu gostei daquilo e etc e tal. Né? Eu vou trocar as informações que sejam relevantes para o sujeito com quem a gente está falando. E o professor, que é o professor que está coordenando aquela atividade da qual os alunos estão participando, vai tematizar os valores, as apreciações, os critérios que as pessoas estão usando, que os alunos estão usando, para explicitar aquela apreciação. Então, o professor precisa saber tematizar. Roda de leitores não é um momento no qual todo mundo, cada um, fala o que quer sobre o material de leitura. É um momento no qual o professor vai precisar fazer o quê? Tematizar os critérios que os autores, né, que os leitores, desculpe, que eles usam para realizar determinada apreciação. Eu aqui para vocês, quando falei desse livro, falei do quê? Eu falei da contribuição que a última parte pode dar, por exemplo, para uma questão que nos aflige, que é como é que a gente faz para os alunos lerem com maior fluência quando eles terminam de compreender o sistema de escrita. Né? Porque esse aqui é um livro técnico. Eu poderia ter dito assim para vocês, olha, e é super bacana a gente ler, porque a Colomer, ela fala como se ela estivesse conversando com você. Então é bacana porque a linguagem dela é bem acessível. Né? Não é uma linguagem muito fechada, muito hermética, que você tem que buscar 500 milhões de dicionários de linguística em volta para você poder entender o texto. É um livro que chega à prática, etc. Eu poderia ter dito isso, mas não disse. Não disse, mas disse, né? Então, eu escolho os critérios que eu quero socializar. Agora, o professor tem que tematizar com os alunos que só usam um critério para apreciar aquele livro, ele tem que tematizar outros. Então, por exemplo, chega o aluno e diz assim, acabei de ler o livro do Dom Quixote, muito legal, vocês vão adorar, porque tem um monte de aventuras loucas, ele é um grande louco. Bom, aí você fala assim, você gostou do jeito como está nesse livro? Esse livro está escrito na língua original? Ah, não está não. Foi a Ana Maria Machado que traduziu. Você já leu outra coisa da Ana Maria Machado? É bem bacana, né? Bom, faz diferença a gente... Por que é bacana os livros serem traduzidos? Né? Se ele não fosse traduzido, será que a gente ia conseguir ler a obra, Dom Quixote de La Mancha? Será que ia dar certo a gente ler? Não ia dar certo? Seria possível, né, ler com o espanhol da época em que o autor escreveu? Então, quando você vai aprofundando os critérios, por quê? Porque
Porque aí, quando eu faço toda essa pergunta, aonde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte, olha, a forma como o texto está escrito é absolutamente importante para os sujeitos continuarem lendo um material de leitura. Então, se o livro for difícil para ler, eu logo já dou a dica, tá certo? E digo assim, ó, que tal você ler junto com outra pessoa e etc e tal? Você precisou recorrer à sua mãe, ao seu pai, ao seu irmão, a outro colega para ler esse livro ou foi fácil para você ler? Né? Então, eu estou ampliando o repertório dos alunos a respeito dos critérios que eu posso utilizar para realizar a minha apreciação daquele material de leitura. Do mesmo jeito, eu poderia dizer assim, você já leu outros livros do Cervantes? Você já leu algum outro material do Cervantes? Você já leu alguma outra coisa que a Ana Maria Machado traduziu? Aí eu posso fazer, e esse livro em especial, o Dom Quixote, traduzido pela Ana Maria Machado, é muito bom que os meninos de 4º ano leiam, por exemplo. Eles adoram fazer a leitura desse livro. É muitíssimo interessante. Um dos recursos para você ampliar, e a gente vai discutir mais isso depois, mas um dos recursos para a gente ampliar os critérios de apreciação estética, por exemplo, é a elaboração dos diários de leitura. Os meninos de 4º ano lendo esse livro, em especial, um deles disse assim, no diário de leitura deles, né? Ele disse assim, eu não consigo entender como é que o Sancho Panza, que não sabe nem escrever, gosta tanto de poesia. Né? Então, assim, é um critério que ele usou para fazer uma apreciação do livro e que se refere só ao conteúdo? Se refere ao conteúdo, sim, né? Mas remete a um conteúdo extra-livro para a gente discutir. Outro disse assim, puxa vida, gostei demais de ler um livro que ela traduziu e não um que ela tem escrito. Né? Outros dizem assim, puxa, é muito interessante a gente ler esse livro, porque ele fala de uma pessoa que tinha, assim, não conseguiu, olha, menino de 4º ano, gente, que não conseguia suportar tanta injustiça no mundo real. Então, ele fugia para o mundo da imaginação dele. Né? E isso tudo a gente foi pegando nos diários que os meninos foram escrevendo.